mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isso é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Until then, it's just a written word. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isso é certo. But when it's once anchored. Mas uma vez estando ancorada, Now, Abraham, he didn't look at his body. All right, Lord, we'll have the baby. agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. On down we could go for hours on this, but we don't want to take too much time. Poderíamos seguir horas com isso, mas não queremos tomar muito tempo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura, outra vez muito conhecida, mas eu preciso dessa leitura. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Pai, te rendemos graças, Senhor, por sua grande misericórdia estendida a nós, através da revelação da sua palavra. Enquanto meditamos nela, pedimos que o Senhor fale conosco, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Parece contradição. Essas coisas vêm a gente e não tem jeito de a gente se livrar. Parece contradição. O que é uma contradição? Uma incoerência entre o que se diz e o que se disse. Isto é uma incoerência entre o que se disse e o que se disse. Isto é que é uma incoerência. Muitas vezes é um desacordo, uma contradição. É um desacordo. Então eu quero usar estas palavras porque a Bíblia você encontra o que parece, mas não é contradição. A mensagem do profeta também é uma Bíblia. Já lhes disse que a Bíblia é a Bíblia fechada. A mensagem do profeta é a Bíblia aberta. Então, mas tudo parece uma contradição. Você toma a Bíblia, você pode fazer várias religiões com a Bíblia. Você pode fazer religião com Deus, com 2, com 3, com 4. Porque sempre eles falam assim, eu te peço,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, pede para um quarto no nome de 3. Tem pessoas que podem fazer, e tudo baseado na Bíblia. Parece contradição, a Bíblia, mas é a forma das pessoas verem que é uma contradição. Elas têm uma contradição, uma incoerência entre o que Deus diz e o que Deus disse. Entende? Eles têm uma contradição. Mas a Bíblia não contradiz. A Bíblia não tem essa preocupação. Contudo, a gente quer mostrar alguns pontos para você ver. Eu e o Pai somos um. Aí é simples. Você vê, eu e o Pai somos um. Mas você quer ver o que parece uma contradição? Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Isso parece uma contradição, uma incoerência, parece que não combina. O que disse com o que disse. Certo? Então só parece, mas não é contradição. Então o que você precisa? Precisa de revelação para poder não encontrar contradições na Bíblia. Precisa-se de revelação para não encontrar contradições na mensagem. Precisa de revelação. Alguém diz, eu não espero em revelação. Bom, a Bíblia é uma revelação. Deus é uma revelação. Você só crê em Deus por revelação. Porque você não vê Deus, como é que crê nele? Então, para crer nele tem que ser por revelação. Que você não vê, nunca ouviu. Mas você crê nele de toda maneira. Isto é uma revelação. Certo? Então, parece a contradição, parece uma contradição, parece que tem 2, parece que tem 3, só parece, mas é um só. Certo? Você tem que ir na Bíblia e ver que é um só. Você não vai encontrar mais do que um. Aquele Deus do Velho Testamento foi manifestado em carne no Novo Testamento. Voltou em espírito sobre a igreja, ele era o mesmo Deus do Velho Testamento. Quando ele diz, vou e venho para vós. Ele foi e voltou no Pentecostes. Agora parece uma incoerência. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Porque se ele diz, vou e venho para vós, então não é outro. Tá, aí parece uma contradição. Quando ele diz, vou e venho para vós, e logo em seguida você precisa esperar para receber o Espírito Santo, que o Pai mandará no meu nome. As pessoas, ao ler, elas encontram a religião do jeito que quer. Se quiser formar a religião de um só, forma. De 2, forma. E de trindade, forma. Baseado na Bíblia. Então, a Bíblia não tem contradições. A Bíblia é uma revelação. A mensagem não tem contradições. Ela é uma revelação. Isto é que eu quero colocar na sua mente, porque eu creio que isso daqui é real. O que é bíblico, você não vai poder fugir de maneira alguma. Então você vai em Mateus 28, 19, com Atos 2, 38, parece uma contradição. Mateus 28, 19 foi Jesus ensinando, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, no dia de Pentecostes, aquele mesmo Jesus, em forma de Espírito, caiu na igreja. E eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Atos 2, 37 e 38. E Pedro, levantando, disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas não parece uma contradição se você não tem revelação? Parece, olha, Jesus falou que o batismo é em nome do Pai,
E vem Pedro agora dizendo que é em nome de Jesus. Parece uma contradição. Do que disse ao que disse. Certo? Mas não tem contradição. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Se tem uma só fé, tem que ser a correta. Um só Senhor, não pode ter outro. Certo? Lucas 1,11 diz, porque hoje nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Não tem outro, há um só Senhor. Cristo é o Senhor. E Cristo é unção. Estava em quem? Em Jesus. Atos 2,36. Porque é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é tudo. Senhor é Pai, Cristo é Espírito Santo, Jesus é Senhor, Jesus, Cristo. Agora, as pessoas precisam ter revelação. Tem uns que dizem, eu vou ficar com o que Jesus disse. Muito bem. Você fica com o que Jesus disse e diz, eu vou batizar falando Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nunca mandou batizar falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome, a palavra nome foi dita uma vez só. Mas, irmãos, nem os estudiosos perceberam isso. Por quê? Precisa de revelação. O estudo é muito bom, você vai saber falar, ponderar as coisas direitinho. Eu acho que quem estudar deve ser mais educado. Muitas vezes não é. Você vai encontrar os mais sem educação, são os estudantes, ao sair da escola, são os mais brutos, são aqueles que não obedecem professor, não obedecem diretor, não obedecem polícia, não obedecem ninguém. Tem alguns no meio, a maioria faz a coisa errada. Porque está estudando deveria ser melhor. Muitas vezes se torna pior. Não estou baseado também na ignorância, que o ignorante é uma grande coisa. Não. Nós encontramos um Pedro que era assim. Nem todo mundo é igual Pedro. Tem ignorante que não sabe o nome do pai e nem quer saber. E tem raiva de quem sabe. Sabe? Isso mostra de quem ele é filho. Mostra de quem ele é filho. Espiritualmente. Porque ele não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. É infeliz tal pessoa porque ela encontra só contradição. Ela não tem revelação. Alguém diz, eu estudei a Bíblia. Fala uma coisa aqui, outra coisa ali. Pois certo, precisa de revelação. A Bíblia não tem uma incoerência. A Bíblia é perfeita. Entende? Eu li a mensagem, num parágrafo, diz que o Cordeiro saiu do trono, outro diz que está no trono. Uma contradição. Não parece, mas não é. Não há incoerência, contradição na Bíblia, nem na mensagem. A sua fé, sua maneira de crer, é que levou a você ver isto. Então parece contradição. Então parece dois deuses, mas não é um só. Parece três pessoas, mas não é. É uma só. Parece que o Cordeiro está no trono, mas não, ele já saiu. E parece. Então parece uma contradição, porque ainda não deu arrebatamento, e como pode ter terminado a intercessão? Sendo que o último tinha que entrar para terminar a intercessão, e a gente ainda não foi no arrebatamento, parece uma contradição. O Cordeiro ter saído do trono, tomado o livro, parece que ele tomou antes da hora. Parece que é uma contradição. Não, é uma revelação. Não tem contradição. Você vai encontrar o porquê ele saiu do trono, quando foi que ele saiu, e ele tinha que sair naquele tempo. E você tem que saber, pela matemática da Bíblia, você tem que saber o número de Deus, quem é o último que Deus fala, não o último que eu penso. Não é o último que você pensa, é o último que Deus pensa. Entende? Porque ele é primeiro e último, mas você tem que saber quem é esse último. O primeiro eu sei que é Jesus Cristo, mas ele diz que ele é o último. E quem é o último? É Jesus Cristo. Mas em quem? Aí que está. É Jesus Cristo no último mensageiro. Era simples. Não há contradição. Nenhuma incoerência, nada. Está tão perfeito. Só falta revelação na pessoa. Quando a pessoa tem revelação, ela sabe
que aquilo tinha que acontecer daquela maneira. Amém? Bom, a gente tem... É coisa que me veio agora à tarde, e rapidamente eu tiro os parágrafos para me poder falar com vocês sobre isso. Mas tudo que parece, eu peguei só alguma coisinha, porque, irmãos, a Bíblia inteira parece contradição. A mensagem toda parece contradição. E a Bíblia toda não é contradição, é uma revelação. A mensagem toda não tem uma contradição. É uma revelação. Mas quando você olha, parece. Eu não estou vivendo no tempo que parece. Uma vez eu vivi no tempo que parece, hoje não. Hoje eu creio mesmo. Houve um tempo que eu vivi no tempo que eu supunha. Eu suponho, não é nome japonês. Qualquer coisa você fala assim, é o nome japonês? Não, eu suponho. Não, que é tempo que a gente supunha que era isso. Hoje não. Hoje afirmamos, é isso. Até o irmão Brana disse. Ele disse, você vê um vagão selado, você supõe o que está do lado de dentro. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o vagão foi tirado o selo dele. Não se supõe. Aí você diz, lata disso, lata daquilo, naquele vagão. Aí, o que é? Aqui nos dias da voz do sétimo anjo, a gente não sabia, se supunha o que é o sétimo selo. O irmão Brana falava, o sétimo selo, o irmão Brana nem não supunha, o irmão Brana dizia que era. É a vinda do Senhor. Só que ele não dizia, é a vinda do Senhor num profeta. Ele não podia falar. Esse é o mistério da terceira puxada. Ele simplesmente dizia, é a vinda do Senhor. E as pessoas, é o arrebatamento que o irmão Brana disse. Eu já disse a vocês que eu tenho a mensagem que eu pregava antes dessa luz que Deus deu para nós todos. Antes dessa luz eu pregava, quando eu chegava nesse ponto, que o sétimo selo era a vinda do Senhor, eu colocava lá, rapto. Eu estava enganado. O irmão Brana não está dizendo rapto, o irmão Brana está dizendo, é a vinda. Entende? Rapto é uma ida. Na verdade, ela tem uma sequência. Porque se a gente fala rapto é uma ida, mas você não pode ir sem que ele venha. Entende? E se ele veio, agora é hora de nós irmos. É hora de nós irmos. Ele veio, ele abriu a palavra, ele desceu do céu. Não parece uma contradição? Como pode? Ele já desceu do céu. Você vai em 1 Tessalonicenses 4,16, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí você diz, mas ele não desceu ainda não? Aí eu digo, não, já desceu. Mas quando foi que ele desceu? Está anunciando aqui que ele vai descer do céu. Mas eu sei quando ele desceu. Mas aonde que ele desceu? Tem algum versículo que diz que ele desceu? Tem. Apocalipse 10:1. O anjo forte desceu do céu, vestido numa nuvem de anjos. Ele desceu do céu. Mas o que tem a ver? É do jeito que ele subiu. É Atos 1:8-11. É do jeito que ele subiu, vocês verão ele descer. Ele subiu e foi envolto numa nuvem. Ele desceu em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio. Ele desceu do jeito que ele subiu. Ele desceu daquele jeito que ele havia dito. Mas parece uma incoerência. Parece uma contradição. Mas como pode? Mas vai na Bíblia. Olha, o mesmo Senhor descerá do céu. Sim. Aí todo mundo fica esperando, Jesus vai descer para nos arrebatar. Não, ele não disse que vai descer para arrebatar, ele disse que vai descer para o alarido. Não é para arrebatamento. Ele não disse, eu vou descer e vou arrebatar você. Primeiro, o mesmo Senhor descerá do céu. Com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Depois que vai dar arrebatamento. É depois. Aí depois de tudo aquilo ali cumprido, ele diz,
nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Agora sim. Mas primeiro, o mesmo Senhor descerá do céu. Por que o mesmo Senhor? Porque foi aquele Senhor que subiu. É o mesmo Senhor que descerá do céu. É o mesmo Senhor que subiu. Ele subiu em Atos 1, 8 a 11, e ele desceu em Apocalipse 10, 1. Parece uma incoerência, parece uma contradição. A pessoa diz, mas não pode ele ter descido. Já desceu e você não ficou sabendo. Agora vai dar o arrebatamento e você não vai ficar sabendo também. Porque quem não ficou sabendo da vinda, que é a descida, não saberá da ida, que é o rapto. Se não soube da descida, não saberá da ida. Amém? Bem, são coisas que a gente gosta de falar porque as pessoas têm como contradição. Ela diz, não pode. Você pega 1 Timóteo 2,5, como que você vai crer naquilo? 1 Timóteo 2,5, você tem a coisa toda revelada. Em 1 Timóteo 2,5, tudo está claro que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que você pode esperar mais? Diz, olha, ele já não é mais mediador. Mas não pode, aí já é uma contradição. Pois só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E em Apocalipse capítulo 5, ele estava na mediação, e Apocalipse capítulo 10, ele já tinha saído da mediação. Em Apocalipse capítulo 5, era 7 eras da igreja. Apocalipse capítulo 10, era a última era da igreja, era o tempo do mensageiro na terra, para poder te revelar estas coisas que aquele Jesus tinha deixado a mediação. Mas isso é uma contradição. Parece contradição, mas é revelação. Ele teve que sair. Oh, mas eu estou crendo ainda. Aí fica as pessoas, eu estou crendo ainda que ele está ali na mediação. Eu creio que ele está na mediação. Agora, eu estou crendo, segundo Apocalipse 10, que ele não está na mediação mais. Para cumprir Apocalipse 10, o Cordeiro não podia estar cumprindo 1 Timóteo 2,5. Não podia estar na mediação. Ele tinha que sair para tomar o livro, que é a Bíblia, que contém os nomes de todos os eleitos de Deus. E abrir este livro nos dias da voz do 7º anjo, que era o último mensageiro, os últimos nomes que tinham que serem manifestos na terra, que eram os dias da voz do 7º, que era o último. Então nós somos o povo do último. Mas não poderia existir último se Cristo fosse mediador, porque ele estava no primeiro ainda. Ele não tinha entrado no último. Ele não veio dizer, eu vou entrar em Irineu, em Martinho, em Columba, em Lutero, em Wesley. Não. Ele não diz, eu sou o primeiro, o meio e o fim. Ele diz, eu sou o primeiro e o derradeiro. Aí o profeta vem dizer, porque estes dois ministérios são idênticos. O ministério de Cristo no amanhecer e Cristo no entardecer. Cristo no amanhecer chamou Jesus. Cristo no entardecer chamou Brana. Deixa o povo escandalizar. Mas aqui vocês vão ter o português claro. Se vocês morrer, vocês morrem com anzol na boca. Vocês morrer, morre com o lambarizinho também na boca. Está tudo prontinho, comida para você. Você morre, você engasga com aquilo. Mas que esta é a verdade, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, no final das eras, terminou para sempre. Final das eras, termina para sempre. Aí, ele está entrando em uma outra ação com a igreja. Quando termina o para sempre. Para sempre é o final das eras. E nós estamos um pouquinho superior. Espera lá. Bom, você sabe, nós vivemos o período do 3, do 5, isso daí foi durante as eras da igreja.
Pai, Filho e Espírito Santo é conhecido dessa forma. É a manifestação de Deus. Ele manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, Deus, se manifestou como Pai, criando, como Filho, salvando. Ele não mandou outro para salvar, não, foi ele mesmo. O Pai mesmo que criou, foi ele mesmo que veio e salvou. Alguém, não, mas foi o Filho que ele mandou. Aí, outra vez, você entra num versículo que parece contradição. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E aí você pensa que o Filho não é aquele Deus. Aquele Filho era o corpo, o qual aquele Deus estava, porque Deus é Espírito. Aí você pensa, não, eu sou salvo por Jesus. Mas se Jesus te salvou, e Deus, o que é seu? Se Jesus é seu Salvador, o que o Pai é seu? Aí que você tem que ver que o Pai estava em Jesus, o Pai é Espírito, estava num corpo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ó, se eu posso traduzir isso daqui no português claro para você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu corpo unigênito, que era o Filho, o corpo. Ele não tem outro filho. Deus não é um filho à parte. Ele não tem um filho à parte. A hora que o homem pecou, Deus falou, ô filho, desce lá. Ó, eu já não aguento mais. Vai lá você salvar aquele povo lá para mim. Não, não existe isso na Bíblia. Eu gosto de um profeta por isso. Vou repetir outra vez. A revelação de Jesus Cristo, 100. O irmão Breno tem mais parágrafos, mas o que eu lembro mais no momento é esse. Ele diz, quando chegou a notícia de que o homem pecou, o homem errou, Deus mandou um anjo? Não. Deus mandou um filho. E ele diz, Deus confiou esse trabalho a um filho? Ele diz, não. O que ele fez? Ele mesmo desceu. Ele mesmo desceu. Agora, nós falamos, Deus mandou um profeta para nós. Mas se você entender mesmo, o que Deus mandou um profeta para nós é Deus desceu entre nós. Mas a nossa expressão, como mortais, como homens, Deus mandou um profeta para nós. A verdade é Deus desceu entre nós. Deus mandou o Filho para nos salvar. A verdade é Deus desceu entre nós para nos salvar. No corpo chamado Jesus. Agora, nesse último dia, Deus desceu para revelar os mistérios, porque ninguém sabia desses mistérios, só Deus. Você sabe que os 7 trovões ninguém sabia, dia e hora ninguém sabia. A Bíblia ainda diz nem os anjos, nem o Filho. Isso quer dizer, nada de manifestação à parte saberia. Ele diz, sou unicamente o Pai. Deus reservou aquilo para ele. Ele desceu e diz, eu desço e salvo. Agora, nesse último dia, ele diz, eu desço e revelo. Ele desceu, subiu, ele desceu, morreu, ressuscitou e subiu. Ele desceu outra vez. Oh, ele diz que tanto desce, ele nunca fica fora da terra. Ele não deixa a terra, ele desce, faz um trabalho, sobe, 50 dias depois ele desceu no Pentecoste e ficou aqui, até há pouco tempo, subiu outra vez. Por quê? Ele tem que deixar essa intercessão, porque eu tenho que descer, e como que vou descer? Tem que ser carne agora, eu tenho que ser carne outra vez. Desceu em brana para operar. E agora Deus termina esta operação aqui através de William Branham e tem que se derramar na sua igreja para continuar esse ministério. Amém? Tem coisa que parece contradição. A pessoa precisa ter a revelação do assunto. Parece contradição. O irmão Branham usar um parágrafo que Deus não é como o seu dedo. Você diz, mas eu creio que Deus é um só. Como que ele não é como o meu dedo? Porque ele não é como o seu dedo. Porque Deus é Espírito. E Ele não é como o seu dedo. Você vai ter que entender que Ele é Espírito e Ele tem uma manifestação. E daí o irmão Branham vem e diz, a única pessoa da divindade, Jesus Cristo. A única. Não tem outra pessoa. É onde você quer ver Deus, olha naquele Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Durante as eras, olhe na minha igreja. Quem me vê a minha igreja, vê eu. Aí vem no Brana, quem vê Brana vê eu. Agora ele está na igreja outra vez. Qual igreja que ele está? Oh, a igreja que crê no profeta. Não.
Você está enganado. Deus não estava em todo o corpo judaico quando ele desceu no Pentecoste. A Bíblia fala 120, 500. Não estava em todo judeu, não tinha milhares de judeus. Deus estava só naqueles que viram e creram na promessa do dia, e aquela promessa do Espírito Santo, que Jesus diz, vou e venho para vós. Quando aquela promessa se materializou, aqueles discípulos faziam parte do redil do Senhor daquele dia. E hoje quem faz parte é aqueles que crêem na revelação total da palavra. Amém. Bom, eu tenho alguns parágrafos e eu tenho que apressar, senão eu não dou conta. Mas você quer ver? Vamos entrar. Tem coisa aqui, irmãos, que a gente fala, e tem muita gente que me escuta, e talvez nem crente é. E depois ele diz, mas o que é isso? Que mensagem? E tem uns que eles escutam e entendem. Nunca foi de igreja nenhuma, entende? O crente é da igreja dia e noite. Eu não entendi isso aí, não. O outro diz, eu entendi. A prostituta diz, vejo que és profeta. O Anás diz, vejo que és Beelzebul. Que diferença. Naquele dia era preferível ser um ladrão. E um ladrão da direita só. Era qualquer ladrão também não. Tem que escolher que ladrão. Naquele dia de Cristo, se fosse um ladrão, mas o ladrão da direita. Porque o outro não prestou. O outro estava ali, mas não entendeu nada. Mas aquele da direita, ele creu, ele viu, ele entendeu. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Irmão, estava tudo morrendo sob a mesma capital romana. Tudo morrendo. E agora, quer dizer, esse homem aí do meio, esse homem tem um reino. O senhor lembra de mim quando o senhor for para lá? Eu não mereço o senhor lembrar, não, eu vou pedir pelo menos isso aí. Lembra de mim? Ele pensou que a coisa ia demorar muito. Lembra de mim quando entrar. Aí Jesus já usou outras palavras. O rapaz quis que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino. Jesus respondeu outra coisa. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Você está pensando em reino? Você parece que tem alguma coisa de judeu no ser, rapaz. Você está pensando em reino? Muito bom isso daí. Você quer que eu te lembre? Quando entrar no reino, vai demorar, isso daí ainda tem milênio para frente ainda. Mas hoje mesmo, isso quer dizer, eu vou morrer, vou para o paraíso, e você, um ladrão, vai morrer e vai para o meu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece uma contradição. Um ladrão ir para o paraíso? E o Anás ir para o inferno? Não parece uma contradição? Qualquer pessoa nesse dia que tenha revelação e enxerga o sétimo selo aberto, William Branham como o revelador da palavra nesse dia, porque é Deus em carne num homem para revelar a palavra, e a pessoa enxerga e pastores da mensagem se perder? Não parece uma contradição? Sendo que pregam, que estão esperando o arrebatamento, que estão aguardando a vinda do Senhor, eles estão esperando, parece uma contradição. Mas isso é para eleito. O eleito você vai ver, o eleito vai chegar e muita gente religiosa vai ficar para trás. Nos dias de Jesus foi assim e nos dias nossos também será assim. É assim e vai continuar sendo assim. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero ler o finalzinho do 173 sobre o sétimo selo. Eu li Apocalipse 10, verso 7, que aqui fala do sétimo anjo. Mas o sétimo anjo está no capítulo 10 de Apocalipse. E o sétimo selo está no capítulo 10 de Apocalipse. Parece uma contradição, mas eu vou te dar esse golinho aqui. Olha, o finalzinho do parágrafo 173 do sétimo selo, da primeira tradução de Goiânia sobre os selos. O mistério deste selo, quer dizer, do sétimo selo, não foi revelado. Não parece uma contradição agora? O mistério deste selo, do sétimo selo, não foi revelado. Agora, por que não foi revelado? Ele diz, porque foram 7 trovões que soaram. E ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não estava escrito, estamos no fim. Aqui estamos. Então,
O mistério deste selo não foi revelado, porque foram 7 trovões. Agora você pega, não parece uma contradição? Você pegar isso daqui, o mistério deste selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que soaram. Agora você pega Laodiceia 38, você pega perguntas e resposta número 478, onde o Mombrana diz: os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Como que está aqui, ó? O mistério deste selo, que é do 7º selo, não foi revelado, porque foram 7 trovões. O mistério do 7º selo é 7 trovões. 7 trovões são 7 selos. Entende? Esses 7 trovões são 7 selos. E são 7 vozes. E são as vozes que tinham que serem reveladas nos dias do 7º anjo. E ele então diz: ó, o mistério deste selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que soaram. E ali está perfeitamente. Ele já sabia, os 7 trovões tinham soado, que é do 1º ao 7º selo. Já tinha soado, mas a pessoa não podia saber nada daquilo. Ele diz: não foi revelado. Então parece uma contradição quando você lê outras mensagens que diz que foi revelado. Deixa eu passar por isso aqui, porque estas coisas, o que tem que fazer, elas só podem nos ajudar. Amém? Então, o que é o 7º selo que não foi revelado? São 7 trovões. O 7º selo que não foi revelado são 7 trovões. Aí você vai, o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Mas parece uma contradição, mas não é uma revelação. Ele diz: o mistério deste selo, que era o 7º selo, porque é o mistério sempre o selo do dia. Os outros selos não eram mistérios mais, porque já haviam sido desvendados, porque haviam sido cumpridos. Mas agora, o mistério do 7º selo, ele diz, não foi revelado, porque foram 7 trovões. Agora ele diz que as revelações que estão dentro dos 7 selos são os trovões. Não parece uma contradição? Aí você chega ali, bom, se estas revelações são os trovões, então é o mistério. O mistério do 7º selo já está revelado, porque são as revelações contidas nos 7 selos, os trovões. Agora você vai, os trovões não foram escritos, não escrevas. Vou ter que passar por isso aqui, já mais rápido, coisa tudo que vocês conhecem, mas tem que passar. Ele diz, não escrevas. Logo em seguida eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide, por dentro havia pedra branca, onde não havia nada escrito. Pois João não escreveu. Não escreva. Escuta. Agora o que João não escreveu foram as revelações que Deus deu ao 7º anjo. O que João não escreveu, ele não podia escrever, porque não era para ele. Era para os dias da voz do 7º anjo. Tinha que ficar a coisa em mistério até aqui. Logo, em seguida eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide e por dentro havia pedra branca onde não havia nada escrito. Então foi quando me fui ao ocidente, eu disse a todos, não venham ao ocidente. Fiquem aqui e observem isto até que eu volte. Tem hora que a revelação ela está tão perto da gente que o irmão Branco diz, vocês não vão lá, não. Talvez alguém via aquilo e diz, eu vou também para o ocidente. O irmão Branco vai para o ocidente, eu vou para lá. O irmão Branco já cortou tudo isso. Olha para vocês verem. Ele diz, eu disse a todos, não venham ao ocidente. Fiquem aqui e observem isto até que eu volte. Não vá atrás de mim, não. Tem hora que a pessoa quer ir atrás do profeta, quer ir atrás do pastor. Não, fique aqui até que eu volte. Aí a pessoa ficou esperando. Aí ele diz assim, fui ao ocidente. Aí ele voltou. Fui ao ocidente e sucedeu esta grande explosão. Voltei ao oriente com o Espírito Santo interpretando isto da palavra que estava sem escrever.
Agora, se isso não é o Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, diga-me o que será. Ele diz, se isso daqui que eu estou pregando não é o Deus Todo-Poderoso, diga-me o que será. Isso daqui era Deus mostrando para nós que as revelações que estava dentro da pedra de coroa foi trazida à tona através do Espírito Santo para o sétimo anjo. Não estava nem escrita. Não estava escrita. Quando você olha, lê na Bíblia assim, eu achei aqui, está escrito sete trovões. Não, não está escrito. Está dizendo, ele não está. Está lá, mas não está escrito para você enxergar assim. Mas está lá dentro. De toda forma está lá. Porque está naquela pedra branca, sem nada escrito. Aí o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever. E o que estava sem escrever era... O que é o primeiro cavaleiro? O que é o segundo? Veio interpretando o que estava sem escrever. Porque irmão Branham lia o primeiro selo, um cavaleiro, num cavalo branco. Tudo bem, mas espera lá, mas o que ele é? Irmão Branham mesmo cria diferente. E quando ele veio a revelação, parecia uma contradição. Porque veio a revelação daquilo. Porque o irmão Branham precisava ter aquilo em si. Se o irmão Branham tivesse tudo já perfeitinho, os selos, antes de 63, seria diferente, não precisava da manifestação de Deus. Mas Deus teve que descer em 63 e abrir para o irmão Branham aquilo ali, a pedra, que é a ponta da pirâmide, lá em cima, aquela onde está escrito amor, ali é onde não tinha nada escrito. É a pedra branca, que não tinha nada escrito. E o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever. O primeiro selo estava escrito, mas a revelação do primeiro selo não estava escrita. O Espírito Santo disse para o profeta, isso daí é o anticristo. Aí vem o Espírito Santo interpretando o que estava sem escrever. Escrito estava, símbolos, mas a revelação não estava escrita. O Espírito Santo veio e revelou para o profeta o que estava sem escrever. Amém? Glória a Deus. São coisinhas que faz muito bem, isso aqui faz muito bem para todos nós. Tem mais alguma coisa para mim tentar te ajudar? Aqui, que o tempo vai passando. E o que o irmão Branham diz, olha, 229, a festa das trombetas, 229. Você quer ver, parece uma contradição. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quão impressionante, do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Ele mesmo diz assim, o sétimo selo não nos foi aberto. Quem era? O sétimo anjo era o mensageiro do sétimo selo. Quem era o mensageiro do sétimo selo? O William Branham, o sétimo anjo. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Mensagem, entre aspas, está. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Se você lê isso aqui, parece uma contradição. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Aí você poderia pegar o irmão Branham e dizer, até irmão Branham, Apocalipse 8, que é o sétimo selo. Porque está escrito em Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo. É ali que é o sétimo selo. Não, você tem... É revelação, parece uma contradição. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então parece uma contradição, porque está escrito em 8. Ele poderia, se você perguntasse para ele, dissesse, irmão Branham, você diz que Apocalipse 10 é que é o sétimo selo, mas está em Apocalipse 8. Ele diz, bom, está escrito em Apocalipse 8. Mas Apocalipse 8 não está revelado. E foi só aberto. O sétimo selo está em Apocalipse 10.
Aí você vai procurar lá em Apocalipse 10, cadê o sétimo selo? É o sétimo anjo. O mensageiro do sétimo selo. Aqui está, parece uma incoerência, uma contradição. Parece uma contradição, é uma incoerência. Não. Você tem que trazer aquilo para o lugar certo. Apocalipse 10, é bom guardar isso também. Quando ele diz, em 1964, Apocalipse 10 era, não vai ser o sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Todas as coisas que vocês conhecem, eu acho que eu passo por cima aqui só para te ajudar um pouquinho, mas são coisas. Primeiro selo, 90 e 91, o irmão Branham diz, não há mais eras da igreja depois de Laodiceia. Olha como é que parece uma contradição. 268, vou ler um só, tem muito, mas eu já marquei um só para me ler aqui, porque não dá tempo. A união invisível da noiva, 268. Só um pedacinho vou ler. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Não, senhor. Aí o povo quer pular, gritar, receber dons. Não funciona hoje, filho. Você pode pular, gritar, falar a língua estranha. Eu creio em tudo isso, mas não funciona. William Branham está dizendo que não funciona. E pregadores da mensagem estão hoje pulando, gritando, falando língua estranha, achando que funciona. Branham diz, não funciona. A mensagem de Pentecoste não funciona. Quanto mais essa balbúrdia pentecostal que houve aí pelo início do século XX, você achar que aquilo ali funciona. As dos dias de Paulo não funciona. Certo? Eu estou lendo aqui, ó. Temos algo, oh meu Deus, a palavra que desceu no dia de Pentecostes. Oh, mas parece uma contradição, gente. Se William Branham veio nos converter a palavra original ao Pentecostes, ele nos converte ao Pentecostes, mas fala para nós, só que isso daqui não leva você no rápido. Ah, eu estou convertido ao Pentecostes. Não, não funciona hoje. Só batismo em nome de Jesus Cristo, falar línguas, curar enfermos, expulsar demônio, assim diz o Senhor em William Branham, não funcionaria hoje. Eu estou lendo aqui do livro do sétimo anjo. Quando eu prego uma mensagem que não é minha, é o sétimo anjo, é o livro do sétimo selo. Eu estou lendo o livro dos 7 trovões. Amém. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não parece uma contradição isso? As pessoas querem, mas o irmão Branham tem uma mensagem dele que ele diz, se eu tivesse uma igreja como a primitiva. E aí você diz, então ele queria uma igreja como a primitiva. Pergunta, qual? Corinto, que só dava trabalho, irmãos carnais, que não podia escutar nada de sobrenatural, porque não podia entender, porque era menino, está parecendo os crentes da mensagem, pregadores da mensagem, que não pode escutar sobre trovões, sobre selos, sobre novo nome, sobre a redenção, porque são meninos, não pode ensinar coisas sobrenaturais para eles, porque o orifício, o buraco da audição é tão pequeno que a revelação é grossa, não entra. E se não entra no ministro, pensa que vai entrar no povo? Não, o povo e o ministro é uma coisa só. É tudo a mesma massa, o mesmo barro. Se você pertence ao ministério e ama aquele ministério, você se identifica naquele ministério. Você pode falar o que for do Brasil, mas eu sou um brasileiro, acabou, eu estou no Brasil, sou um brasileiro. Esse Brasil pode estar todo arrebentado, mas eu sou um brasileiro. Eu me identifico aqui como um brasileiro, nesse país do natural. E como um pastor e membros, é a mesma coisa, os membros se identificam naquele pregador. Se ele diz, eu não creio que Cordeiro saiu do trono, os membros dizem, amém, pastor. Ei, glória. É tudo feito da mesma massa. Se tiver um que discorda, sai dela, povo meu. Discordou, você viu, você enxergou a palavra, sai daí. Grãozinho teimoso,
Fica agarrado num companheirismo, num sistema, porque gosta de alguém. Quem disse que eu não gostava desse povo? Mas eu gosto mais é da palavra. Esse negócio de gostar mais de pastor do que da Bíblia, larga de mão, está errado. Gosta mais de filho do que de Deus, larga de mão. Deus não aceita segundo lugar. Ele quer ter prioridade, preeminência. Ele quer ser o primeiro. Agora você dá preferência a pregadores, a concílio de pastores. Quando a Bíblia, a mensagem do profeta fala diferente. E você fica agarrado como um grãozinho xoxo. Você vai para o fogo igual a palha vai. Grão xoxo agarrado num sistema que não tem coragem de se decidir por Deus. Você tem que saber que essa mensagem aqui não é Osmar. Essa mensagem não é Brana. Essa mensagem é Deus. Quando você decidir por ela, você tem que saber que não está comigo. Está com Deus. Eu nem na sua casa posso não cair, mas Deus não sai daí, porque você está com a palavra. Aleluia. Ei, glória. Começo a me sentir religioso, como diz o profeta. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não, senhor. Isto foi para Pentecostes. Isto é para a noiva. A ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Oh, eles querem pentecostalismo. Eu quero falar língua, curar enfermos, expulsar demônio, muito bom. Isso não leva no arrebatamento. Não leva. Oh, eu faço muito milagre. Cego enxerga na minha igreja. Eu olho para ele e digo, vê. E ele vê. Eu digo para o paralítico, anda. E ele anda. Isso não funciona para arrebatamento. Primeiro selo 35. Nós temos fé para a cura divina. E fé para a cura divina que Brana tinha, diz, não pode levar no rápido. Tem que ser 7 trovões. Agora o pregador chega para a igreja e diz, irmãos, nós não precisamos de trovões. A igreja tinha que largar esse pastor falando sozinho. Mas como são todos da mesma massa daquele pastor, é tudo mesmo barro. Tem hora que a gente não vale o arroz que a gente come. Tem hora que as pessoas não valem a fé que elas professam. Elas não valem o nome que elas carregam de Brana. Elas não valem um livro do profeta em casa. Tem gente que não vale um livro, uma letra dessa mensagem. Tem gente que não vale a capa desse livro. Mas o eleito é o livro. O eleito é o selo. E eu não estou nervoso. Parece uma contradição, não é? Você me escutar falar desse jeito e dizer, não está nervoso, não. Parece uma contradição. Mas esta é a verdade. Agora, vou tomar mais um ponto que eu não aguento. Não tem tempo para tudo, né? Não dá. Eu tenho que ficar pregando, sempre pregando essas coisas. O irmão Brana vem e diz, 172, do 7º selo. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Qual pessoa? O 7º anjo. Talvez esse ministério, que ministério? Do próprio Brana, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra. Qual o ministério que convertia as pessoas à palavra? É o ministério de Elias, com a revelação dos trovões. Laodiceia 38. Talvez esse ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tem servido de fundamento. Se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E eles então colocaram um outro William no lugar de William Brana. Porque eles não puderam ver isto. Porque o irmão Brana disse, praticamente que não era ele, revelando o 7º selo. Agora, me ajuda Jesus Cristo. Só coisa simples. Deus ajuda porque a coisa não é problemática, sabe? Deus é tão simples. 152 do 7º selo. Agora aqui está aquele anjo brilhante, aquele anjo que ele tinha o peito assim robusto, aquele anjo que veio voando para o Oriente, aquele anjo me levantou, me suspendeu. Você recorda? Esse era o 7º anjo. Agora aqui está, era o que tinha o 7º selo. Ele diz, ele não nos abriu o 7º selo,
aquele anjo era quem tinha o 7º selo. Aí você vai no parágrafo 201, ele diz, ele voou para mim. Ele tinha o 7º selo e voou para mim. Quem é que tinha o 7º selo? Era William Branham. Agora, parece uma incoerência. Oh, isso aqui está parecendo uma contradição mesmo, parece. Oh, parece contradição. Parece contradição. Vamos terminar aqui, porque não tem jeito mais. Irmão Branham vem e fala estas coisas desta forma com respeito a este anjo. E depois ele diz, não foi revelado, este selo não foi revelado. Aí ele vem no 33 do primeiro selo, ele toma o livro, rompe os selos e mostra ao 7º anjo. E você sabe que o 7º anjo foi o irmão Branham. Você sabe que se Deus mostrou o primeiro livro ao 7º anjo, ele já estava mostrando o primeiro selo. Pensa bem, o 7º ele não precisava mostrar, o 7º estava ali. O 7º selo, Cristo não precisava mostrar, estava ali o 7º selo, mas o primeiro selo Cristo tinha que mostrar, porque não estava ali. Voou da eternidade e estava agora com uma mensagem. Mas escuta, os mistérios de Deus é unicamente o ministério do 7º anjo. Todos os mistérios de Deus, a dia e hora eu não sei, é os dias de William Branham, é o ministério dele, aquele ministério dele. Qual o ministério do 7º anjo? 63, 64, 65. O ministério do 7º anjo estava ali. Ele nasceu profeta, mas ele foi se identificar como profeta escriturístico ali. Foi ali. Ele mesmo diz em 62, pondo-nos ao lado de Jesus, que ele não era profeta. E ele não estava mentindo, não. Ele falava uma realidade. Mas quando chegou o ministério profético, é você que tem que ver agora. Parece uma contradição, Branham dizendo, o que eu estou pregando pode servir de alicerce para quando essa pessoa vier, quando aquela pessoa era ele mesmo. Não há outro não, era ele mesmo. O mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Por isso, o 7º anjo tinha o segredo do dia. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor em Branham e não podia falar. Ele não podia falar, e sendo que lá para nascer Jesus, veio as palavras, para nascer Jesus, os profetas disseram, uma virgem conceberá. Quando a virgem concebeu, ele disse, não, concebeu seguro. Além do mais, veio fora do casamento. José nem é casado com Maria ainda, e ela já está grávida. Não, vocês creem nisso daí? Dizia Anás. Vocês creem nisso? Como diz os Anases nos púlpitos hoje. Tem alguém pregando que o Cordeiro saiu do trono. Vocês creem nisto? Filhos de Anás, filhos de Caifás. Era melhor ser filho de Maria Madalena, samaritana, e depois voltar para casa, samaritana, e ensinar seus filhos. Eu encontrei com homicidas. Algum irmão que volta para casa, alguma irmã, diz, eu encontrei com a revelação, eu encontrei com a palavra do dia, com o segredo do dia. Estava num homem, todo o mistério do dia e hora, que ninguém sabe. Eu tenho mais coisa aqui, mas não dá tempo, não tem jeito. Meu tempo já foi. Mas no 162, irmão Branham estava falando sobre isso, sobre este selo. Parece uma incoerência, olha aqui, ó. Está parecendo uma contradição, melhor. Parece uma contradição. A contradição que é uma incoerência com o que se diz e o que se disse. Certo? E aqui está. A terceira etapa, o que vem. 160 do 7º selo. Agora você vai 262 dos ungidos dos últimos dias. A terceira etapa foi... que contradição. Diz que vem, agora diz que foi. Você não sabe o que é. Então parece uma incoerência do que se disse ao que se disse.
Parece, mas não é contradição, é uma revelação. O 162 do sétimo selo, ele diz assim: ele nos tem revelado os 6 selos. Porém, não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia, que era aquele que está acontecendo segundo o ministério dele, o mistério de toda a Bíblia, o mistério do sétimo selo, o mistério do sétimo anjo. Estava ali. Segundo a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios seriam conhecidos. Que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios seriam conhecidos. Ele diz: estamos no tempo do fim, abertura do sétimo selo. Já estava ali, a abertura do sétimo selo, ele não podia dizer, sou eu. Ele diz, ele voou para mim. Era ele quem tinha. E aí você pode, o 150 da mensagem A União Invisível da Noiva, e tem muito mais, depois 150, 207, 246, tudo isso aí você vai encontrar. 150, A União Invisível da Noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Que a última mensagem era do sétimo anjo. E a mensagem do sétimo anjo tinha que abrir 7 selos. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Amém? Vocês notaram isso? Agora ele pergunta, vocês notaram isso? Quanta gente não notou? Isso daqui já é 1964, 65. Vocês notaram isso? Ele abriu. E logo em seguida ele diz assim, eles não tiveram o suficiente, porém esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais, de uma profecia que saiu para Arizona. Amém. Parece contradição, mas é verdade. Você tem que ver que aquilo que você encontra na mensagem, parecendo que o profeta está falando 2 coisas, é uma só. Aquilo que você encontra Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Convém que eu vá para o Pai porque Ele é maior que eu. É uma coisa só. Não precisa pensar, então o Pai é maior. Não, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E logo, Ele mesmo veio no dia de Pentecostes. Quem é esta coluna de fogo? Eu sou Jesus. Era o mesmo. A mesma coluna de fogo que Moisés viu. A mesma coluna de fogo estava agora em Cristo, num corpo, e agora caiu no Pentecostes, em forma de fagulhas, e encontrou com Saulo no caminho de Damasco, a mesma coluna de fogo. Eu sou, não eu fui, eu sou, não eu serei, eu sou. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento de refrigério na nossa alma. Eu creio nestas coisas, Senhor. Não falo por falar, falo porque eu creio. Parece contradição, mas não é. Eu sei que não é uma contradição, Senhor. Isto é revelação da mensagem, revelação dos 7 selos, revelação dos 7 trovões. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tempestades não hão de reinar.
Amém, amém. Coisa muito boa, né? Até o cântico é gostoso. Isso é para quem gosta. Então, os que gostam do outro tipo de hino, não vai funcionar. Né? Tem que, até o hino tem que ser selecionado. Coisa boa, hino bom. Tem mais gente ouvindo nós lá fora do que nós aqui dentro. Certo? Graças a Deus por isso, né? Está muito bom. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Osvaldo, lá na casa do irmão Alain. Deus abençoe, meus amados. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passo, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus os abençoe. A irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia também ouve em casa, em São Joaquim da Barra, São Paulo. Pastor Fulk, meu abraço, Deus abençoe. Irmão Moacir e família, Deus abençoe. Pastor Paulo, Deus abençoe e família. Irmã Adriana e família em Londrina, Paraná. Irmão Paulo e irmã Johnny em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus os abençoe. Um abraço para o pastor Vanderlei Andrade, né? Muito bom. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Tacílio de Andrade, família Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney, família Arara, São Paulo. Irmão José Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, irmão Sandro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe vocês aí de Santa Catarina, muito bom. E Criciúma, ter vocês conosco sempre, né? Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, irmão José da Silva, pastor José da Silva, pastor Nilson, irmão Antônio Gomes, irmão José Dolari, família, e irmão Lauro Seves, Curitiba, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, irmão César de Tatuí e sua namorada em Presidente Prudente também ouvindo, né? Deus abençoe todos vocês. Irmão Marcos Martins e família, irmão Dorival e família, família do irmão Elson, irmão Joel Floriano e família, irmão Gilson e família, Franca, São Paulo. Também a igreja vai ficando tudo em casa agora. Para ouvir em casa, na internet, em casa, coisa boa, né, irmãos? E tempo do frio, então tem uns que dizem, estou escutando debaixo da coberta. Que coisa, né? Outros estão tudo preparadinho, como para uma igreja mesmo, é coisa boa também. Cada um faz de um jeito, de toda forma estão recebendo a palavra. Irmão Dirceu e família, e irmão Jonas, Paranaguá, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmã Betânia, Pernambuco. Irmã Celeste, Rio de Janeiro. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Regis Rivo e família, Belém, Pará. Meu abraço aí, pastor Serruia, aí no Belém do Pará. Deus abençoe. Irmão Thomas, em Calgary, Canadá. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco. Irmão Sandro Ferreira e família, em Ananindeua, Pará. Deus vos abençoe. É bom ter este povo conosco também nessas transmissões, que juntos vamos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Vamos em paz. Uma boa noite para todos vocês, os visitantes também. Estou vendo uns jovens ali que nos visitam. Deus abençoe. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso tabernáculo. A todos vocês, boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima reunião, se Deus quiser.